E agora sim, passo aqui a leitura da sentença. Acusado Edson Luiz Brites Júnior, David William Voleiro Silva, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Cristiana Rodrigues Brites, Alana Emily Brites e também Evelyn Brizola Permuso. Realizamos aqui, no dia de hoje, o julgamento, ou melhor, desde o início da manhã de segunda-feira e até hoje, o julgamento acerca das imputações que recaíam sobre cada um dos senhores. Realizamos aqui uma instrução em plenário, que foi realmente muito longa. Em sequência, nos debates, Ministério Público e Assistência expuseram o que entenderam devido ao Conselho de Sentença e, da mesma maneira, também fizeram os defensores a favor de cada um dos senhores e senhoras que figuram aqui como acusados. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, né? Mas que depois os senhores e senhoras acusados aqui terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Então eu passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao acusado Edson Luiz Brites Júnior. Primeira série, homicídio qualificado. Reconhecer a existência do fato, atribuir a autoria ao réu, não absolver um acusado, não reconhecer a figura do excesso culposo, não reconhecer a figura privilegiada, reconhecer a qualificadora da motivação torpe, reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel e, por fim, reconheceram também a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segunda série, crime de ocultação de cadáver. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ao réu e, por fim, não absolver um acusado. Terceira série, fraude processual. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ao réu, não absolver um acusado e, por fim, reconheceram também que a fraude processual se destinou a produzir efeito em processo penal. Quarta série, crime de corrupção de menores. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ao réu e não absolver um acusado. Quinta série, coação no curso do processo. E aqui, desde logo por brevidade, farei um resumo. São 5 vítimas distintas em relação ao crime de coação no curso do processo. A conclusão a que chegou o Conselho de Sentença é a mesma em relação à primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vítimas. Então, as respostas aqui, que eu li de maneira resumida em um bloco só, dizem respeito, conforme dito, às 5 imputações. Reconheceram a existência do fato, atribuíram autoria ao réu e não absolveram o acusado. Reconheceram a existência do fato, mas não atribuíram autoria ao réu, o que tornou prejudicado, então, a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, ocultação de cadáver. Reconhecer a existência do fato, mas também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos, de acordo também com o artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Terceira e última série, em relação ao mencionado acusado, David William Voleiro Silva, fraude processual. Reconhecer a existência do fato, mas também não atribuir a autoria ao acusado, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos, de acordo com o dispositivo da legislação processual penal. Acusado Igor King, primeira série, homicídio qualificado. Reconhecer a essência do fato, mas não atribuir a autoria ao réu, que tornou prejudicada a votação dos demais quesitos. Segunda série, ocultação de cadáver. Reconhecer a essência do fato, mas também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos. E, por fim, terceira série, fraude processual, ainda quanto ao acusado Igor King. Reconhecer a essência do fato, mas não atribuir a autoria ao réu, que tornou igualmente prejudicada a votação dos demais quesitos. Acusado Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, primeira série, homicídio qualificado. Reconhecer a essência do fato e não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada os demais quesitos, ou melhor, a votação dos demais quesitos. Segunda série, ocultação de cadáver. Reconhecer a existência do fato e também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada, de novo, a votação dos demais quesitos. Terceira e última série, em relação ao citado acusado, fraude processual. Reconhecer a existência do fato e não atribuir a autoria ao réu, tornando então prejudicada a votação dos demais quesitos. Ainda, a quarta e última série, que dizia respeito a um crime de corrupção de menores, também ficou prejudicada na medida em que houve absolvição em relação à fraude processual e que havia essa conexão, né, com o crime de corrupção de menores. Acusada Cristiana Rodrigues Brites, primeira série, homicídio qualificado. Reconhecer a existência do fato e não atribuir a autoria a réu, prejudicando assim então a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, crime de fraude processual.
reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolver um acusado. Terceira série, crime de corrupção de menores, reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolver um acusado. E por fim, a última série, que diz respeito ao crime de coação no curso do processo. De igual forma, são 5 vítimas. A conclusão do conselho de sentença é idêntica em relação às 5 imputações, às 5 vítimas. Reconheceram a existência do fato, mas não atribuíram a autoria ré, o que tornou então prejudicada a votação dos demais quesitos. Em sequência, acusada Ana Emily Brits, primeira série. Alana, eu falei? Ana, me perdoa então. Houve um equívoco. Alana Emily Brits, primeira série, fraude processual. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria acusada e, por fim, não absolveram. Segunda série, corrupção de menores. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolveram o acusado. Terceira e última série, coação no curso do processo, de novo, são 5 imputações, 5 vítimas. A conclusão é a mesma em relação a todas. Reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e não absolveram o acusado. E, por fim, quanto à última acusada, Evelyn Brizola Peruso, a única série que dizia respeito ao crime de fraude processual, reconhecer a essência do fato, atribuir a autoria ré e, por fim, absolver um acusado. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção à do conselho de sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de, a linha A, condenar o acusado Edson Luiz Brites Júnior pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º do Código Penal, fato 1, artigo 211 do Código Penal, fato 2, artigo 347, parágrafo único do Código Penal, fato 3, artigo 244b, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 4, e, por fim, artigo 344 do Código Penal, fato 5 por 5 vezes. Em outras palavras, aqui, em relação a Edson Luiz Brito Júnior, uma condenação por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e por 5 vezes coação no curso do processo. A linha B, absolver o acusado David William Voeiro Silva das imputações pelas quais foi pronunciado homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também fraude processual. A linha C, absolver Igor King das imputações também pelas quais foi pronunciado homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também fraude processual. A linha D, absolver Eduardo Henrique Ribeiro da Silva das imputações pelas quais foi pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e também corrupção de menores. A linha E, condenar Cristiana Rodrigues Brites pela prática das condutas previstas no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, e também 244b, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou, em outras palavras, uma condenação por fraude processual e por um crime de corrupção de menores. Ainda em relação à acusada Cristiana Rodrigues Brites, absolvê-la das mais imputações, que seriam aqui homicídio qualificado e também coação no curso do processo por 5 vezes. A linha F, condenar a acusada Alana Emily Brites pela prática das condutas previstas no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, fato 3, 244 caput, 244b caput do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato 4, e por fim, artigo 344 do Código Penal, caput também por 5 vezes. Ou, em outras palavras, fraude processual, corrupção de menores e também coação no curso do processo em 5 oportunidades. E, por fim, a linha H, absolver a acusada Evelyn Brizola Peruso da imputação pela qual foi pronunciada, que aqui seria a única de fraude processual. Eu dispenso a leitura dos demais itens e passo direto aqui ao item 4, que diz respeito à dosimetria da pena. Eu também dispenso a leitura integral da fundamentação, que é um pouco extensa, e passo direto às penas totais aplicadas a cada um dos acusados. Em relação ao acusado Edson Luiz Brites Júnior, pena total de, ou melhor, pena definitiva de 42 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e ainda 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção, além da aplicação da penalidade de 1.397 dias multas, colocando-se aqui que a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado.
Eu dispenso aqui a leitura dos demais fundamentos, apenas consignando que em relação ao acusado Edson Luiz Brites Júnior, se mantém a prisão preventiva, ora já vigente, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena. Já no que se refere à acusada Cristiana Rodrigues Brites, pena de 6 meses de detenção e 1 ano de reclusão em regime aberto, além também da condenação ao pagamento de 20 dias multa. Em função da quantidade da pena e do regime de cumprimento que lhe foi fixado, deixe de ordenar aqui o início imediato do cumprimento da pena, bem como também se concede a ela o direito de recorrer em liberdade caso interponha o recurso que entender cabível. Já no que se refere à acusada Alana Emily Brites, pena de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão e também 9 meses e 10 dias de detenção, pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além da condenação por uma pena de 240 dias multa. Em razão da quantidade da pena e também do regime que foi aplicado, e ainda em vista da soberania que se reveste do tribunal do júri, determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena. Então, pedindo a gentileza que a Secretaria expeça o mandado de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Acusado Igor King, primeira série, homicídio qualificado. Reconheceram a essência do fato, mas não atribuíram autoria ao réu, que tornou prejudicada a votação dos demais quesitos. Segunda série, ocultação de cadáver. Reconheceram a essência do fato, mas também não atribuíram autoria ao réu, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos. E por fim, terceira série, fraude processual, ainda quanto ao acusado Igor King. Reconheceram a essência do fato, mas não atribuíram autoria ao réu, que tornou igualmente prejudicada a votação dos demais quesitos. O fato, mas não atribuir a autoria ao réu, o que tornou prejudicado, então, a votação dos demais quesitos na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Segunda série, ocultação de cadáver. Reconhecer a existência do fato, mas também não atribuir a autoria ao réu, tornando prejudicada a votação dos demais quesitos, de acordo também o acusado Eduardo Henrique Ribeiro da Silva respondia a esse processo preso preventivamente. De maneira, então, que em vista da absolvição que aqui se verificou, determina-se também que a Secretaria expeça o alvará de soltura e que, em sequência, já no estabelecimento penal, lhe seja dado o efetivo cumprimento. Lembrando também aqui, apenas para esclarecer, Eduardo Henrique, que me parece que o senhor tem uma outra condenação e está em cumprimento de pena. Então, o alvará de soltura que ora se expede nesse processo diz respeito, como é natural, a esse processo. Se houver alguma outra pendência, como, por exemplo, uma outra prisão, na outra condenação que o senhor sofreu e cumpre pena, aí naturalmente quem tem que decidir isso é o juiz de execução penal competente, ok? São José dos Pinhais, dia 20 de março de 2024.